Uma boa noite a você que está nos assistindo aí da sua casa. Eu queria me apresentar. O meu nome é Maximilian e eu sou presbítero da IEJN, Igreja Evangélica Jesus para as Nações. Nós estamos começando nesta noite mais um programa Ministério de Casais IEJN. Primeiramente, eu quero te agradecer por receber eu e minha esposa aí na sua casa. Sim, pois através da sua televisão, do seu celular, do seu notebook, nós gostaríamos de pedir permissão para que nós estejamos ministrando da parte do Senhor palavras que venham a edificar você, seu marido, sua esposa e a sua família. A meu lado está minha esposa Tayana, que é missionária da igreja. Gostaria de dar as boas-vindas também, amor? Gostaria de dar uma boa noite para todos que estão nos assistindo. Que Deus possa tocar em cada um de vocês. Que essa palavra que venha para edificar a tua vida, a tua casa e o teu casamento. E fica aí, nos olhe. Não perca, porque eu creio que Deus irá falar através da nossa vida para a vida de vocês. E que Deus abençoe tremendamente a vida de vocês e que vocês possam receber uma palavra que entre no coração de vocês e que vocês possam colocar em prática no casamento de vocês também. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Então eu gostaria de ler uma passagem bíblica e depois nós estaremos orando ao Senhor. A passagem que eu trago a vocês nessa noite, meus irmãos, pode ser encontrada no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21, o qual nos traz a seguinte mensagem. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Aleluia. Nós vamos estar orando agora. Eu peço que você, se puder, se colocar de pé na sua casa, se você estiver no trânsito, eu peço que você pare seu carro, encoste. Se você estiver lavando a louça, fazendo alguma atividade que você possa parar, vamos parar por um minutinho, nem que seja, para estarmos dedicando a nossa adoração, o nosso louvor ao Senhor. Amém? Vamos lá então. Coloque sua mão no peito e vá sentindo a presença do Espírito Santo de Deus agora, invadindo você. Não são pelas minhas palavras. É o próprio Deus que está se manifestando aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, no seu veículo. Sinta a presença de Deus pairando no ar. Inspire profundamente e deixe que toda preocupação, toda ansiedade, toda culpa agora vá se esvaindo da sua alma, da sua mente, do seu coração. Seja tocado agora pelo Espírito Santo de Deus. Ser cheio agora, ser cheio desse fogo, ser cheio desse óleo. Seja cheio desta unção nova da parte do Espírito Santo de Deus. Esse óleo da tua cabeça até a sola dos para manifestar também a tua essência, o teu Espírito, Pai. Sim, Deus, que tu venha com uma palavra, Deus, que toque nossos corações, Pai. E todos aqueles, Pai, que precisam de uma restauração, Pai, uma cura, venha com a tua provisão agora neste momento, Pai. Que tu possa tocar aonde o seu irmão, a tua irmã, teu filho, Pai, possa estar, Pai. Sim, Jesus. Que o Senhor possa tocando, derramando das bênçãos do Senhor, Pai. Sim, Deus. Que o Senhor possa trazendo um renovo, um óleo renovo para a vida de cada um, Deus.
Que o Senhor possa, Deus, estar aqui agora, Pai, no meio de nós, Pai. Que não seja mais o nosso eu, Pai, a nossa carne, mas sim que o Teu Espírito Santo agora esteja conosco, Pai. Em nome de Jesus. Que todos vocês possam ser tocados agora pela palavra do Espírito Santo, que eu creio que não serão mais o nosso eu, mas sim o Espírito Santo, falando, ministrando através das nossas vidas. Amém? Amém, irmãos. Bom, vocês viram que eu e minha esposa trouxemos uma passagem sobre perdão. Jesus nos fala, não basta apenas perdoar 7 vezes, mas sim 70 vezes 7, que eu creio ser uma metáfora para perdoar indeterminadamente, perdoar sem medida, quantas vezes forem necessárias. E eu creio, irmãos, que você muitas vezes vê os programas, vê casais aqui, homens de Deus, mulheres de Deus, sendo usadas, liberando palavras proféticas, com uma unção de sabedoria, e realmente os filhos de Deus têm acesso a todas essas bênçãos do Pai. Mas não se engane, irmão, se você acha que é só no seu casamento que existem divergências. Todos nós, seres humanos, enquanto estivermos na Terra, temos sim divergências com os nossos semelhantes. Nós teremos divergências com os nossos amigos, no nosso trabalho, e com a nossa esposa, ou no caso, com o marido, dentro do casamento. É inevitável. Agora, a questão é a seguinte: se nós não podemos fugir das divergências, como então que um cristão deve se posicionar quando ocorrem as divergências? E é aí que está o segredo, o mistério de Deus para a nossa vida. Porque por mais que um casal ande alinhado nos propósitos de Deus, por mais que um casal planeje seus objetivos juntos, e é o que nós devemos fazer, sim, planejar, dialogar, conversar sobre nossos planos, e o homem e a mulher juntos traçarem cada um os seus objetivos individuais e ao mesmo tempo os seus objetivos coletivos como casal. Mas mesmo se tudo estiver muito alinhado, ainda ocorrerão divergências, que nada mais são do que eu ter uma opinião sobre uma coisa e minha esposa ter outra. Eu achar que determinado caminho é o melhor e ela acreditar que o outro caminho pode ser melhor. Isso é inevitável. Agora, o que o cristão deve fazer e pode fazer com a ajuda do Espírito Santo é saber como lidar, como tratar quando ocorrem essas divergências. Se nós estamos no mundo, se nós não conhecemos a palavra de Deus, se o Espírito Santo ainda não habita em nós, pode acontecer de uma pequena divergência, um pequeno conflito de interesses se transformar exponencialmente num grande conflito. Pode acontecer que pequenas coisas se transformem em brigas, em discussões, e o próprio inimigo usa desses dardos para que isso se torne pivô de uma separação. Mas quando você conhece a palavra de Deus, quando você ora para que Deus te dê sabedoria, você, junto com o Espírito Santo, a contornar, a sobrevoar essas divergências. Você vê em Deus a justiça para resolver seus conflitos. Porque muitas vezes não é o marido que vai ter razão e a esposa vai estar errada. E não é a esposa que vai estar errada e vai estar certa e o marido que vai ter razão. Não. Muitas vezes o Espírito Santo mostra um terceiro caminho, uma conciliação, uma justiça em que ambos se sentem satisfeitos. Só que o inimigo ele tenta colocar de maneira que pareça que sempre um está cedendo, que sempre um lado está perdendo. Mas com Deus não acontece isso. Quando você declara que Jesus é seu Senhor e Salvador, Ele vai ser o mediador de todas as divergências do seu casamento. Não é, amor? Amém, verdade. Quando o Espírito de Deus habita em nós, nós dialogamos, nós colocamos, nós chamamos a razão de Deus à mesa, e ali nós conseguimos nos entender e conciliar. Eu sei que muitas vezes a emoção fica à flor da pele. Isso acontece, nós somos carnais.
mas a razão deve prevalecer. E dizem que a mulher é mais emocional. Eu sei que não é uma via de regra, existem homens mais emocionais e mulheres mais racionais, mas independente de quem for o emocional no casal, ele sempre deve ceder à razão. Nós sempre devemos buscar a razão, pois Deus é luz e Ele habita no diálogo e na razão. Amém? Gostaria de falar alguma coisa, mãe? Eu tinha também colocado aqui que Deus ministrou no meu coração. Muitas vezes também nós olhamos para o passado, para os dardos que são lançados sobre a nossa mente. Mas nós devemos sempre focar, olhar para o futuro, olhar para o presente. Porque nós não devemos olhar para os nossos sentimentos do que está no coração. Mas sim nós devemos focar na nossa mente. Porque é ali que é a mente é o campo de batalha. E ali é onde o inimigo lança dardos, lança dúvidas, lança coisas que talvez tu já tenha esquecido. Talvez tu não lembrava mais, mas ele vai lá, relembra, te traz alguns traumas que talvez tu tenha passado no teu passado. Mas quando tu pensar e para olhar, não, isso é um dardo, isso é uma seta, tu não vai mais olhar mais para isso. Tu vai olhar para as promessas do Senhor, tu vai olhar para aquilo que o Senhor já tem ministrado sobre a tua vida, já tem lançado promessas para ti, que sim, Deus não é homem de mentir. Ele sempre cumpre tudo aquilo que Ele te promete, Ele vai cumprir. Então, eu te digo, nessa noite, não olhe para o teu passado, não olhe para aquilo que já passou. Se algum marido ou a mulher errou, não olhe para o seu erro. Olhe para o presente, olhe para o futuro. Porque nós não devemos só olhar para o erro da esposa, erro do marido. Não, nós devemos olhar, às vezes, com os bons olhos, como o Senhor nos olha. Porque Ele está sempre nos olhando com bom coração, com bons olhos. Ele não está sempre nos olhando para nos incriminar, para nos achar que nós estamos pecando, nós estamos falhando. Não. Às vezes, sim, nós fazemos isso. Às vezes nós pecamos, nós falhamos em pequenas coisinhas. Mas se nós olharmos para o lado e ver que aquilo não é do Senhor, e focar lá no presente, na frente, e colocar nas mãos do Senhor, nenhuma dúvida mais gerará no teu coração, nenhuma seta mais será lançada contra ti. Porque quando a gente está em Cristo Jesus, nós não olhamos para os dardos lançados, mas sim nós olhamos lá à frente a promessa que Deus prometeu para a tua vida. Então eu te digo, nessa noite, se há alguma dúvida em seu coração, há alguma coisa ainda que ainda está enraizado em teu coração, que você não consegue perdoar, você não consegue liberar o perdão, faça nisso nessa noite, libera um perdão, libera uma desculpa, porque muitas vezes quando nós não liberamos o perdão, muitas vezes nós não liberamos aquilo que Deus quer que a gente libere, muitas vezes nós retemos as bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida. Nós deixamos de acreditar em Deus e acreditar aquilo que está na nossa mente. Se focarmos em Deus, olhar para Cristo, o teu casamento pode ser restaurado, o teu casamento pode ser liberto, pode ser curado de traumas, de tudo aquilo que possa ter passado, por todas as tribulações, lutas diárias. Sim, isso vai acontecer, nós passamos por isso. Às vezes acontece, mas se a gente, Deus deu a chance de nós pisar na cabeça da serpente e escorpião, e é isso que nós devemos fazer. Não deixar que o inimigo tome conta da nossa vida, não deixar que o inimigo tome conta da nossa casa. Quando você vê que está algo se levantando, há uma brecha se abrindo, você para e olha e diz, aqui não. Aqui quem habita é a presença do Senhor, do Espírito Santo. E quando você começar a focar em Deus e não por aquilo que está acontecendo, as circunstâncias, você nunca mais vai ter nada ao contrário contra a tua vida, contra o teu casamento. Amém? Verdade, amor. Palavra abençoada mesmo. E sabe que tu já me deu um gancho para um próximo tema que eu ia falar, que é sobre o bem que tu disse, zerar o passado. Tudo aquilo que for
discussõezinhas, coisas pequenas, pedrinhas pequenas, nós devemos jogar uma pá de cal e deixar no passado. Mas também eu creio que zerar o passado não seja apenas isso, porque tem coisas que, por mais que a gente tente, elas voltam. Cicatrizes não saradas por completo, feridas abertas. E essa ferida aberta, que eu creio que só Jesus pode curar. Tem feridas que só Ele, só a mão santa dEle traz a cura. Mas para que Ele tenha permissão de tratar essas feridas, que muitas vezes são sim do casal, não é nem de um nem de outro, mas do casal, o próprio casal deve clamar pela presença de Jesus. Nós, como casal, devemos, em algum momento, estarmos em oração no nosso quarto, no nosso íntimo, e pedir perdão por coisas do passado que ainda possam gerar mágoa e ressentimento. Porque, por mais que pareça, é uma coisa muito antiga, para Deus não existe ontem, nem hoje, nem amanhã. Para Deus é um tempo só. E o que aconteceu há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, se não for sarado por Jesus, pode ser que ainda gere dor. Então eu creio que para zerar o passado nós devemos sim conversar, até por coisas que nós temos receio e ressentimento de trazer à tona. Mas com Deus e com o Espírito Santo nós não devemos temer. Nós devemos trazer aquele fato, aquele ocorrido e pedir perdão. Iniciar pedindo perdão. Por mais que talvez você ache que o culpado foi o seu cônjuge, que o culpado foi o seu filho, inicie pedindo perdão. Como disse Jesus, perdoar 70 vezes 7. Porque o perdão não liberta só o outro, ele liberta você também. E quem sabe você pedindo perdão, a outra parte também vai pedir perdão. E aí vocês dois se verão livres dessa amarra. E essa cicatriz será curada por Jesus. Então eu deixo como conselho da parte do Senhor que os casais venham a dialogar, venham a se perdoar, venham a declarar, porque quando a gente decreta com a boca, com os lábios, verbalmente isso se torna um decreto no mundo espiritual. Assim como um contrato você assina, como casamento você diz sim com os lábios, você deve decretar o perdão com os lábios também. E ao fazer isso, você decreta no mundo espiritual que o inimigo não tem mais poder e autoridade para usar daquela seta para atucanar você, para atordoar você, para tirar a sua paz. E eu sei que muitas vezes não é fácil. O inimigo ainda vai usar daquela mesma seta, mas aí você vai lembrar, não, só um pouquinho, inimigo. Eu já pedi perdão para minha esposa, eu já pedi perdão para o meu marido, ele já liberou perdão e eu estou livre disso. E aí você lembra, eu também já cometi erros. Por mais que aquela pessoa tenha errado comigo aquela vez, eu também errei com ela. E ambos nos perdoamos, então tu não tem mais poder de me atacar usando isso. E claro que pode acontecer de você ainda verbalizar aquilo e falar para o seu cônjuge, mas aquela vez tu fez tal coisa. Só que aí ele, através do Espírito Santo, vai te dizer, sim, isso aconteceu. Mas nós já quebramos isso no nome e na autoridade de Jesus. Esse ocorrido não tem mais poder para abalar o nosso casamento. Amém? Amém. Quer falar mais alguma coisa a respeito desse tema? Também eu coloquei aqui, se você anda com alguém que você saiba que não acrescenta nada na tua vida e nem no teu casamento, não olhe para essas pessoas, não olhe para as circunstâncias e para aquilo que falo. Porque muitas vezes tu vai andar com pessoas que não vão torcer por você. Mas Cristo, Ele vai limpando e tirando aquilo que não acrescenta em sua vida. Por quê? Porque Ele sabe com os bons olhos o que nós não vemos, o que nós não escutamos, Ele está vendo. Então eu te digo nessa noite, ande com pessoas que sim, torce pela tua felicidade, torce pelo teu casamento. Porque eu te digo, a inveja pode simplesmente destruir qualquer casamento, qualquer casa. Mas quando você não olha para essas pessoas e focar em Cristo, tu sabe que todas as coisas
não serão nada, mas com Cristo nós somos mais do que vencedores. E nós podemos vencer qualquer luta, qualquer circunstância, tudo que vier contra ti, contra a tua casa, contra o teu ministério. Eu creio que tudo aquilo que acrescenta em nossa vida, Deus deixa. E aquilo que não acrescenta mais em nossas vidas, Deus arranca. Arranca. Assim como nós, às vezes, Ele arranca nossas feridas, arranca nossos traumas, Ele também fará isso. Então, eu te digo nessa noite, se há algo ainda que você precisa consertar, conserte. Conserte com seu cônjuge, conserte com Deus. Faça um propósito, faça um voto, jejue, ore mais, se consagre mais. Porque tudo que nós entregamos nas mãos do Senhor, nós nunca ficamos sem resposta. Deus nos escuta. Ele sempre escuta a oração de um justo. Então eu te digo, se teu casamento precisa ser restaurado, ore, confie em Deus. E eu creio que em nome de Jesus, todos aqueles que precisam ser restaurados, receba a palavra do Senhor, que todos serão restaurados. Que você seja um blindado pelo Espírito Santo, que o casamento de você esteja blindado na rocha, que o casamento de você esteja blindado contra todo o mal, contra toda a inveja, contra todo o dardo lançado sobre a vida de vocês. Mas que vocês possam, sim, crer no Senhor, porque com o Senhor nós somos vencedores. Amém? É verdade, amor. Isso também tem relação com o que eu ia dizer mais adiante, que é o seguinte: como tu falou, a gente deve escolher bem com as pessoas que vão andar, né? E devemos orar para que o Senhor nos desescame os olhos, para que nós vejamos realmente quem é quem. Quem torce por você, pelo seu casamento, pela sua esposa, pelo seu marido, e quem parece que está a favor do seu casamento, mas no íntimo não está. E tem coisas que só Deus vê e Ele quer nos revelar. Aí que entra a intimidade com o Espírito Santo. Aí que entra a rotina de jejum e oração, como a Tayana falou. Rotina de adoração. E principalmente rotina de obediência. Eu ia comentar que nós devemos sim conversar sobre nossos problemas. Nós não devemos guardar para nós tudo que nós passamos. E muitas vezes o cônjuge, como está envolvido no meio, talvez, desse conflito, no meio dessa divergência, ele naquele momento não é a pessoa mais apta para você se abrir. Então é aconselhável que você busque pessoas aptas e capacitadas e de boa índole para você contar o seu problema, a sua questão e para te aconselhar. Você tem à disposição aqui um time de mais de 30 pastores que estão dispostos a te aconselhar. Também não temos nada contra a psicologia, você pode conversar com um psicólogo, seu de muita confiança, um pai, uma mãe, mas cuidado, irmão, com quem você vai se abrir. Verdade. Porque se você se abrir para a pessoa errada, aquele problema, além de não resolver, ainda vai se tornar pior. Então, sim, não deixe nada guardado no seu peito por muito tempo. Mas escolha muito bem, ore, coloque como propósito, para que Deus lhe mostre as pessoas às quais você pode falar da intimidade do seu casamento, que é sagrada, sim, em nome de Jesus. Eu gostaria também, amor, não sei se você vai falar alguma coisa agora. Outra coisa, tudo que você faz com obediência a Deus, Deus retribui. Porque quando nós somos obedientes à voz do Espírito Santo, eu creio que lá na frente, decretos serão falidos, porque tudo aquilo que lança contra a tua vida, todo dardo, tudo aquilo, toda palavra lançada contra a tua vida, oração ao contrária, tudo isso acontece, meu irmão, minha irmã. Às vezes a gente acha que não, mas às vezes nós temos que nos blindar e nos revestir disso. Por quê? Porque se você não está firmada em Deus, você cai. E aí, às vezes, nós não sabemos o porquê, por que motivo. Mas por que desse levante? Por que dessa briga? Por que disso? Por que daquilo?
Mas e você está conectada com a palavra de Deus? Você está conectado com Deus para ouvir aquilo que Ele está te sinalizando, te mostrando, e tu não está prestando atenção? Então eu te digo, preste mais atenção naquilo que Deus tem te mostrado, o que Deus tem te alertado, que muitas vezes Ele nos alerta, mas nós não damos ouvido, não damos a importância para aquilo que Ele está ministrando no nosso coração. Às vezes Ele dá um sonho, uma direção, e tu pensa, não é nada. Mas sim, acredita e ore para Deus. Deus, isso que o Senhor está me mostrando, isso que o Senhor está colocando no meu coração, se é de verdade, me mostre. Porque Deus sempre clareia a nossa mente, sempre nos mostra aquilo que está no oculto. Então eu te digo, seja obediente a Deus, seja obediente à palavra, seja obediente àquilo que Deus tem te mostrado. Que muitas vezes nós esquecemos de escutar a voz de Deus e escutar aqueles que às vezes não querem nosso bem. E muitas vezes nós deixamos de confiar em Deus, de confiar no nosso marido. Mas eu te digo, confie apenas no Senhor, confie apenas no seu marido. Porque se Ele colocou essa pessoa do teu lado, o teu cônjuge, o teu marido, não é em vão. Foi Ele que colocou, porque há um propósito de vida, há um propósito de destino, há propósito de uma promessa. Porque eu creio, quando Ele une um homem e uma mulher, Ele sabe, já está escrito no livro da vida. Ele sabe quem é que seria o teu marido, Ele sabe quem seria tua esposa. Ele sabe com quem tu construiria um sonho, uma vida. Então, se você tem que se abrir, se abra com o seu marido, porque sim, além de ser seu marido, ele é teu amigo. E Deus é o Pai que nós devemos confiar em todo o tempo. E apenas nele que nós devemos acreditar e confiar que nossos problemas nele também. Não são as pessoas que vão resolver, mas sim Ele que consegue resolver. Amém? É verdade, Tayana. Deus nos dá sinais. Sim. Aquele que está atento, aquele que está consagrado vê. Infelizmente, o distraído acaba deixando passar. É verdade. E paga o preço, porque Deus alerta. Agora tu comentou também de brigas, né, que eventualmente acontecem, como eu falei, divergências acontecem. E muitas vezes pode acontecer sim de algum dos dois cônjuges, digamos, por algum momento ter um acesso de raiva. Porque nós sabemos, a raiva ela é intrínseca da carne do ser humano. E o inimigo, sabendo disso, ardilosamente usa essa raiva dentro dos casamentos. E muitas vezes isso acontece. Não deveria acontecer. Eu creio que quanto mais maduro nós estamos, mais cheios do Espírito Santo, esses acessos, essas explosões, elas vão gradativamente diminuindo. Mas se você está no começo da sua carreira, ou se você ainda sofre desse mal que é o acesso de raiva, eu te digo, irmão, fique tranquilo. Todo mundo passa por isso em algum momento da vida. Todo mundo tem que vigiar, se não acaba cometendo este erro, que é perder a cabeça. Mas eu digo que mais importante do que evitar esses acessos de raiva, sim, porque eles devem ser evitados, mas muitas vezes eles vêm de uma forma que a gente não consegue segurar. Por mais que você exploda, o que eu quero dizer é, se você tiver o Espírito Santo, aquele acesso vai vir e você vai se sentir constrangido de imediato. Você vai pensar, o que é que eu estou fazendo? Por que é que eu estou falando dessa maneira com meu cônjuge, com meu filho, com meu parente, com meu colega de trabalho? É isso que eu quero dizer, irmão. O Espírito Santo, ele constrange. Ele vai você se fazer sentir culpado. Ele não vai lhe condenar, porque quem condena é o diabo. Mas ele vai fazer, sabe, sentir, isso não é de Deus. Isso me afasta da presença de Deus. Eu estou me afastando do Espírito Santo. Porque ele não se afasta de nós. É nós que nos afastamos dele. Paulo diz que nada pode nos afastar da presença de Deus, nem altura, nem profundidade, nem potestade, e toda aquela lista. Nada pode nos afastar a não ser nós. E quando nós temos esse acesso de raiva que pode gerar uma briga, é por falta de controle nosso. Então lembre-se disso.
Se você perder a cabeça, não é porque seu cônjuge fez tal coisa, não é porque seu filho se comportou mal, não é porque seu patrão, seu colega de trabalho cometeu um erro. É nós que deixamos a raiva tomar conta. Mas se você tiver, como disse a Tayana, uma vida de jejum, oração, consagração de Deus, e mais importante, ter intimidade com Deus e ser templo do Espírito Santo, essa raiva ela vai vir, e da mesma maneira que ela vem rapidamente, ela vai passar. O Espírito Santo vai afastar você dela, e aí você vai pedir perdão. Dizer, olha, eu não sei o que me passou pela cabeça. E quando você pede esse perdão de imediato, essa brecha que ia ser aberta, ela é fechada na hora. É por isso que eu digo, é mais importante não guardar rancor do que tentar não perder a cabeça nunca. Porque se você só focar em não perder a cabeça e acumular rancor, inevitavelmente esse rancor vai te levar a falar coisas impensadas. Agora, se você fala uma coisa impensada, imediatamente se arrepende, pede perdão, insiste no perdão, porque não é só um perdão da boca para fora, tem que ser um perdão de coração. Não é, se quiser me perdoa. Não, você deve insistir no perdão. Por mais que outra pessoa ainda possa estar com algum sentimento acerca de você, insista até que seja liberado aquele perdão, e aí você vai estar fechando essa brecha. O Espírito Santo estará habitando em você, você estará livre de qualquer rancor, e isso que fará você não brigar da próxima vez. Essa quebra, esse decreto que você faz ao pedir perdão, é que te liberta e liberta outra pessoa. É verdade. Não é verdade? É verdade. O perdão é libertador. É verdade. E eu queria também dizer mais alguma coisa aqui. Eu acho que estamos já no mais de 30 minutos. Vamos se caminhando para o final. Amém. Eu gostaria só de dizer uma coisa que eu anotei. Você, homem e mulher de Deus, saiba que Deus tem grandes coisas para você. Grandes propósitos, grandes caminhos, grandes dons, talentos e ministeriais, profissionais, espirituais. E saiba que quem tem grandes propósitos não tem tempo para se preocupar com coisas pequenas, com pequenezas. Saiba que o teu propósito, o teu objetivo é muito maior que uma discussão, que o desentendimento, que uma briguinha. Se você estiver focado no seu propósito com Deus, com o seu objetivo, vai ser muito mais fácil sobrevoar essas pequenas divergências do dia a dia. Quando o homem e uma mulher sabem exatamente o que querem e ambos estão de acordo, apesar de suas individualidades, apesar de suas idiosincrasias, eles têm objetivos em comum, o inimigo não tem espaço para colocar essas pequenas pedrinhas no teu caminho. E se ele colocar, você passa por cima. Não é, amor? É verdade. É isso aí, meus irmãos. Espero que vocês tenham gostado dessa palavra. Espero que vocês estejam nos assistindo também na próxima segunda-feira, às 20 horas. E nós vamos encerrar deixando mais uma oração da parte do Senhor para você. Estar agradecendo a sua presença, o seu tempo, para quem nos acompanhou até agora, e estarmos orando por você. Então eu digo, Senhor meu Deus, Pai, pela vida desse homem, dessa mulher, que dedicou o seu tempo, Pai, para assistir essa live, para receber a Tua palavra, Pai, na casa dela, aonde quer que ela esteja, Senhor. Que as Tuas mais ricas bênçãos desçam sobre o casamento desta pessoa, sobre a casa, sobre a família dela, Senhor. Descama os olhos dela, Pai, para que ela veja tamanha é as grandezas das coisas que o Senhor tem para ela. Tamanho é o propósito que Tu tens guardado para ela, Senhor. Então sim, Pai, eu decreto já no nome de Jesus a falência de todo espírito de contenda que possa existir nesta casa. A falência de todo espírito de briga, de discussão, cai por terra em nome de Jesus. Todo espírito de ansiedade cai por terra no nome de Jesus. Toda preocupação cai por terra no nome de Jesus. Que haja provisão, que haja mantimento, que haja sobre todas as coisas amor neste lar.
este amor transbordante que traz essa paz que transcende todo entendimento agora, a partir desta casa. Que seja terra santa nos caminhos de Deus, que seja habitação do Espírito Santo, e que consigo Ele traga esta paz, este sossego e esta tranquilidade, no nome de Jesus. Eu passo a oração. Pai, em nome de Jesus, eu quebro todo espírito de resistência, Pai. Cada vida que está aqui, Pai, nos assistindo, Senhor Jesus. Eu quebro todo espírito de opressão, Pai. De toda seta na mente do grilhão, Pai. Sim, Pai, tudo que se levantar contra nossas vidas, Pai. Tudo aquilo que se levantar contra, Pai. Mas sim, Jesus, nós decretamos a falência de toda seta, Pai. Jesus, todo decreto lançado, Pai, vai quebrando, Pai, todo jugo, toda palavra contrária, Pai, toda aquela obra de feitiçaria, toda obra que tem que ser feita, Pai, para sim, Pai, para desfazer aqui casamentos, Pai, para desfazer, Pai, uma obra, para fazer, Pai, romper um propósito na vida dos teus irmãos, Pai, mas em nome de Jesus, eu quebro, Pai, na autoridade do teu nome, Pai, todo o trabalho feito, Pai, todo aquele, Pai, que lançou palavras de maldição contra a vida de um casal, contra a vida dos teus irmãos, dos teus filhos, Pai. Sim, Jesus, quebra na autoridade do teu nome, Pai. Sim, Pai, que todas as bênçãos sejam derramadas, Pai. Que o teu doce Espírito Santo, Pai, esteja sobre a nossa vida, habita sobre o nosso corpo, Pai, sobre o nosso espírito, Pai. Sim, Pai, que nós sejamos mulheres sábias, homens sábios, Pai. Sim, que nós venhamos escutar a voz do Senhor Jesus, a palavra do Senhor, Pai. Sim, Deus, que nós venhamos, Pai, colocar a mão de Deus sobre o nosso casamento, Pai. Entregar sobre as mãos e saber que não somos nós o controle das nossas vidas, mas sim que o Senhor está no controle, o Senhor que é o governador da nossa vida. Sim, que nós devemos confiar e acreditar sempre no Senhor, Pai. Sim, Jesus, que agora no teu nome, Pai, que sim, que desça agora, Pai, uma unção, um renovo sobre a vida de cada um, Pai. Sim, Jesus, que seja um casamento blindado agora na rocha, Pai. Seja revestido de tua armadura, Pai. Seja revestido do teu Espírito Santo, Pai. Sim, que eles não olhem mais, Pai, para as circunstâncias, pelas lutas diárias, pelos levantes, Pai. Mas sim, Pai, olhar para Cristo, Pai. Porque o Senhor já morreu por nós, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Pai. Mas então, Senhor, eu te peço nessa noite, Pai, que o Senhor esteja agora visitando cada um no seu lar, Pai. Sim, Deus, que o Senhor desça agora lá com o teu doce Espírito Santo, Pai. Que os teus anjos estejam acampados dentro dos nossos lares, Pai. Dentro dos nossos carros, Pai. E aonde nós formos, Pai. Que não seja mais o nosso eu, Pai. Mas sim que seja a tua presença, o teu Espírito andando conosco, Pai. Sim, Pai, caminhe conosco, Pai. Sim, Jesus. Que esse casal agora, Pai, que precisa de uma resposta, Pai. Que o Senhor venha trazendo, Pai, uma resposta ao seu coração. E todos aqueles que estão desanimados, estão depressivos, Pai, estão ansiosos, Pai. Sim, Deus, nós decretamos falência de todo o mal, Pai. E eu libero a cura agora, Senhor Jesus. A cura, Pai. A cura no seu emocional, a cura no seu físico, a cura na mente, Deus. Sim, porque nossa mente é um campo de batalha, Deus. Então eu te peço nessa noite, Pai, esteja conosco, nos revestindo, nos blindando, Pai. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe essa casa, que o Senhor possa ter ministrado o seu coração. E aguardamos vocês todas as segundas-feiras, às 8 horas. Não deixe de assistir, não deixe de receber uma palavra direto do trono do Senhor para a sua vida, para o seu casamento, para a sua casa, para o seu ministério. Que você possa, sim, deixar reservado um tempo para o Senhor, porque sim, toda vez que nós deixamos um tempo para o Senhor, nós dedicamos para Ele aquele tempo precioso, nós somos recompensados. Sim, porque quando nós dedicamos e obedecemos a voz do Senhor, dedicamos a Ele aqueles minutos que são preciosos ao Senhor, Deus vai te ouvir, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe essa casa, que a sua casa seja abençoada, seja a luz do Espírito Santo aí com você.
em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite. Que a paz do Senhor esteja convosco. E até a próxima segunda-feira, às 20 horas. Tchau.